Senado aprova a medida provisória que cria fundo de compensação ambiental. Comissão de Constituição e Justiça debate projeto que obriga presos a ressarcir o governo pelo gasto com a permanência deles nos presídios. E a segunda reportagem da série sobre a crise da pecuária leiteira no Rio Grande do Sul. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Os senadores aprovaram uma medida provisória para criar um fundo de compensação ambiental. Mais informações na reportagem de Soraya Mendanha. O primeiro item aprovado pelos senadores foi a medida provisória que autoriza o Instituto Chico Mendes a escolher, sem licitação, um banco público para criar e administrar um fundo privado com recursos de compensação ambiental, pagos por obras com grande impacto no meio ambiente, como a construção de fábricas de grande porte ou hidrelétricas. O fundo vai financiar unidades federais de conservação, como parques nacionais, reservas biológicas e áreas de proteção ambiental. Nós vamos ter a possibilidade de, mesmo tendo empreendimentos, fazendo compensação no litoral, nós temos recursos para as áreas de reservas extrativistas, para as florestas, para as áreas de domínio público, né, e de posse e domínio público. Isso é um tema da maior importância, sob pena de nós estarmos, de novo, discriminando regiões como a Amazônia, que tem muita dificuldade para implementar as suas unidades de conservação. Para fazer a aplicação desses recursos, a gestão desses recursos, reconhecendo e considerando as características regionais, porque de acordo com os nossos biomas, que são 6 em nosso país, essas características são diferentes. O Cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia, enfim, com muitas especificidades, poderão ser administradas. Foi aprovado ainda projeto para possibilitar a troca da prisão preventiva pela prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças ou de pessoas com deficiência. Resolvi apresentar esse projeto depois que tomei conhecimento das condições em que vivem e morrem as mulheres gestantes e seus filhos hoje encarceradas, num ambiente totalmente insalubre, digno de se comparar aos períodos mais bárbaros da humanidade. Me refiro especificamente não ao século passado, mas aos séculos 17 e séculos 18. Mais do que justo que, não sendo grave o crime, que essa mãe possa realmente dar ao seu filho uma vida digna, fora realmente das grades, fora de uma penitenciária, fora de um clima que é totalmente adverso a uma formação de uma criança. O Senado também aprovou a indicação de Cláudio Frederico Arruda para embaixador no Reino Unido e de Adalberto Tokarski para ser reconduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Senadores e deputados da Comissão Mista Especial sobre a Lei Candir vão negociar com o governo o aumento do repasse aos estados exportadores. Desde que a Lei Candir entrou em vigor, em 1996, eles deixaram de arrecadar impostos sobre o que é vendido ao exterior. A Lei Candir prevê a isenção do pagamento de ICMS para produtos primários e semi-elaborados ou serviços destinados à exportação. O objetivo é estimular as vendas para o exterior. A Lei Candir entrou em vigor em 1996. Desde então, provoca polêmica entre os governos dos estados exportadores, que alegam perda de arrecadação devido à isenção do ICMS. Hoje, os estados recebem juntos, do governo federal, 3,9 bilhões de reais por ano, valor muito menor do que deixam de arrecadar. Apenas em 2016, por exemplo, as isenções da Lei Candir somaram 41,7 bilhões de reais.
Esses recursos dão de extremo significado, de extrema importância para que o Estado possa cada vez mais prestar um serviço de mais qualidade às nossas populações, principalmente na área de saúde, educação e segurança. Nós no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós perdemos em termos de Lei Candir um resultado da ordem de 4 bilhões de reais por ano e somos compensados em cerca de 350 milhões de reais. Em agosto do ano passado, uma súmula do Supremo Tribunal Federal deu prazo de 12 meses para que o Congresso regulamente os repasses da União para compensar os estados. E uma comissão de deputados e senadores foi criada para resolver a questão. De acordo com o relatório do senador Wellington Fagundes, os repasses compensatórios devem ser regulares e estáveis, permitindo um melhor planejamento orçamentário. Ele propõe que a compensação devida aos governos estaduais seja de 39 bilhões de reais por ano, corrigidos pelo IPCA. O governo pediu mais 2 anos de prazo para aumentar o repasse. A votação do relatório programada para esta terça-feira foi adiada para a próxima semana. Os parlamentares querem conversar com o governo para tentar uma solução conjunta. Porque nós queremos fazer um relatório que seja fruto do entendimento e que seja possível realmente ser cumprido pelo governo federal e também atendido às mínimas necessidades daqueles que estão governando lá nos seus estados. Então, por isso nós estamos prorrogando aqui, fruto de um acordo, de um entendimento que já tivemos com o Ministério da Fazenda, esperando que o governo possa apresentar daqui até terça-feira uma alternativa factível para ambos os lados. O preso deve pagar ou não pela sua manutenção no presídio. Um projeto em tramitação no Senado prevê que sim. O assunto foi tema de debate nesta manhã na Comissão de Constituição e Justiça. Não existem números exatos, mas a estimativa é de que a população carcerária no Brasil passe de 720 mil presos. O custo para manter cada um deles depende de fatores como a estrutura do presídio ou a região do país. Mas, na média, um preso custa ao Estado, por mês, cerca de R$ 2.400. O gasto total é de 28 bilhões de reais por ano. O projeto que está em debate aqui no Senado prevê que os presos sejam obrigados a devolver aos cofres públicos os valores gastos com a sua manutenção. De acordo com o texto, os que não tiverem recursos próprios deverão pagar com trabalho. Na audiência pública para debater a proposta, os participantes concordaram que o projeto traz avanços, principalmente porque incentiva o trabalho nos presídios, mas apontaram obstáculos à implementação. As unidades prisionais não reúnem condições, as suas instalações físicas não reúnem condições para o desempenho de um ofício. O preso, ele não se recusa a trabalhar, não tem vaga. Nós não temos vagas para os presos. Os representantes do Ministério da Justiça disseram que hoje o sistema penitenciário já tem 95 mil presos trabalhando e que já existem iniciativas que prevêem a indenização. Eles questionaram o caráter obrigatório da proposta. Aquele preso que tem condições de ressarci-lo não estaria, portanto, sujeito à disciplina do trabalho para realizar esse ressarcimento. Então, essa pergunta acho que é importante para a nossa reflexão, uma vez que pode gerar, inclusive, as condições diferenciadas de detenção que tanto incomodam a população brasileira como um todo. O ressarcimento é de uma forma igual, sendo que a gente não tem uma forma homogênea nem de tratamento, nem de oferta de serviços, nem de tipos de presos, nem de tipo penal, nem de condição individual de cada um. 96% aqui da pesquisa no Senado dizem que os presos têm que trabalhar. E Vossa Excelência diz que eles não se recusam, que eles querem, e o que nós não temos é condição nos presídios. Talvez a gente diminuísse o custo desses presidiários, a gente teria dinheiro para fazer investimento e melhorar as condições dos nossos presídios.
A Comissão de Educação marcou para a próxima terça-feira, dia 15 de maio, a partir das 10 horas da manhã, audiência pública com o novo ministro da Educação, Rocieli Soares. Na pauta, as iniciativas e projetos da pasta previstas até o final do ano. Na segunda reportagem da série sobre a crise da pecuária leiteira no Rio Grande do Sul, você vai ver que o baixo preço da mercadoria não motiva os filhos dos produtores gaúchos a seguirem a profissão dos pais. A dificuldade para encontrar um sucessor para tocar a fazenda é um dos motivos que levou mais de 20 mil agricultores a abandonar a pecuária leiteira no Rio Grande do Sul. Durante 5 dias, a equipe da TV Senado viajou pelo interior do Rio Grande do Sul para fazer um retrato da crise pecuária leiteira no estado. A partir de Passo Fundo, percorremos de carro quase 1.000 quilômetros entre os municípios de Marau, Vila Maria, Casca, Cruz Alta e Não Me Toque. Estivemos em vários laticínios e propriedades rurais e entrevistamos autoridades, empresários e agricultores. O resultado você vê nessa série de reportagens. Edevaldo e Lucinéia cuidam de uma pequena propriedade próxima a Passo Fundo. Ela cuida da ordenha, ele da alimentação do gado e da pequena plantação de soja e milho. Animado com o preço do leite, que chegou a R$ 1,70 em 2016, Edevaldo correu no banco e conseguiu dinheiro para melhorar o rebanho e os currais. Na produção rural, a renda é contada por anos, não por meses. Anos bons compensam anos ruins e assim o agricultor vai sobrevivendo. Aqui na chácara do Edevaldo, o investimento nas vacas foi feito pouco antes do preço do leite despencar. Com o gado dando prejuízo, o jeito foi usar o dinheiro da soja para pagar o financiamento no banco. Estava comentando esse dia com um vizinho meu, ele disse assim, ó, vaca que tiver que gastar com veterinário é melhor eliminar a vaca, né? Porque ela não se paga, né? Não paga o veterinário. Né? Faz o medicamento em 48 horas, se ela não melhorou, elimina que é melhor. Ver o filho continuar na profissão dos pais tem sido uma raridade na pecuária leiteira gaúcha. Quando os pais de Matheus Bife viram o filho partir para estudar na cidade, pensaram logo em abandonar a atividade que sustentava a família já há 37 anos. Com a nossa idade, nós ia até parar com o leite, porque ele é muito trabalhoso, ele é um compromisso de manhã e de noite. Mas Matheus se formou em técnico agrícola e ficou animado com o preço do leite. Convenceu os pais a pegar dinheiro no banco e começou a estudar veterinária. O rebanho aumentou de 20 para 50 vacas, todas com melhor genética. Nova sala de ordenha, novo maquinário, investimento em pasto e em silagem. Mas com a baixa do preço, teve de refazer todos os financiamentos, até mesmo para pagar seus estudos. O meu entusiasmo que eu tinha quando eu montei eu fiz o lançamento, que eu voltei para casa para trabalhar, hoje por dia já não tenho mais. Não vou dizer arrependimento, sabe, assim, mas tipo, tô com o pé atrás mesmo. Neto de imigrantes poloneses, Leonir Cujava também esteve prestes a abandonar o pequeno sítio de 42 hectares. Marina, a filha única, estava trabalhando na cidade e ele e a esposa já não conseguiam mais cuidar sozinhos da propriedade. Nós ia desistir das vacas, de tudo. Não tinha mais condição? Não tinha. Estou com a avó meio enferma, ele tinha problema de saúde. Se ela não vinha para casa e o genro vinha aqui, nós largava de mão as vacas e tudo. A salvação da lavoura, ou no caso, da pecuária, veio com o retorno da filha que, de quebra, trouxe o marido Tassiano a tiracolo para ajudar na fazenda. Para mim, o genro, para dizer, caiu do céu. Vim da cidade para vir na colônia, no meio do bairro, para mim foi um baita presente, né? Para ele ter vindo da cidade para a colônia. Agora a gente deu tudo para tocar para frente, o genro e a filha, né?
A mão de obra cara, a falta de infraestrutura e a dificuldade para encontrar herdeiros que continuem a produção são alguns dos motivos citados por quem abandonou a atividade. Mas o baixo preço pago ao produtor é a principal razão alegada para se desfazer do rebanho. São casos como o de José Dengaten, que aos 63 anos de idade e há 38 na produção leiteira, decidiu vender suas vacas. Seus filhos não viram, na remuneração paga ao leite, atrativos para continuar na produção do pai e então decidiram trocar o campo pela cidade. Eles se viram obrigados a abandonar a profissão porque eles viram a dificuldade que a gente passava e os últimos preços que a gente ia recebendo não estava motivando a continuar na atividade. Amanhã, na próxima reportagem da série, você vai saber das dificuldades econômicas e burocráticas por que passam os donos de laticínios gaúchos. No fim de abril, a União Europeia decidiu proibir totalmente o uso de alguns pesticidas que, quando são aplicados nas lavouras, acabam matando as abelhas. A decisão vale para todos os 28 países membros e foi uma resposta a uma ampla mobilização social que durou 7 anos e reuniu mais de 5 milhões de assinaturas. Estados Unidos e Canadá devem analisar proibições similares ainda este ano. Aqui no Brasil, cientistas tentam sensibilizar autoridades para a importância de proteger as abelhas. Oi, pessoal! Você, como eu, já deve ter ouvido falar que as abelhas estão morrendo e que isso representa um perigo para a humanidade. Você acha um exagero? Pois é, uma audiência pública da Comissão de Agricultura do Senado mostrou que a situação é realmente preocupante. Sem abelhas, sem alimentos, sem agricultura. Das 85 culturas que dependem de polinizadores, as mais importantes do Brasil, isso teria um valor de 12 bilhões de dólares. E muitas vezes a gente, quando mostra isso aqui, diz, nossa, olha que abelha bonita, isso é abelha. Eu achei que era mosca. E aí vai lá e aplica o veneno. Esses bichinhos trabalham muito, viu? Polinizando as lavouras, eles ajudam a agricultura e rendem bilhões para a nossa economia. Os cientistas do mundo todo e os do Brasil também estão mobilizados. Eles buscam o apoio de autoridades para medidas de proteção aos insetos polinizadores. Eu acho que você devia ficar por dentro desse assunto, viu? É tão fácil. É só assistir ao Em Discussão daqui a pouco. Tchau! O programa Em Discussão começa logo depois do Argumento. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. A convidada de hoje é a senadora Ana Amélia, que conversa com a jornalista Tânia Horman sobre o Sistema Único de Segurança Pública. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.